estamos na 29ª porção, para achar Harimot depois da morte. Ulisses já nos ensinou esta manhã. Ele falou bravamente da questão dos nossos débitos para com o Eterno, né? Nós somos mais que devedores para com Ele. Eu falei com Ulisses assim que eu cheguei nesta manhã com um carnê de dívida bem fininho, mas depois do ensino, o carnê de dívida ficou aqueles carnês que você tem 300 prestações, você compra um carro financiado e você compra o carnê dessa grossura, é assim que nós saímos com... Porque a gente precisa reconhecer os nossos erros e o Eterno precisa continuar falando para nós sobre essa questão. Nós estamos no 7º dia de Sefirat HaOmer, nós estamos contando ali, já nós estamos no 7º dia, final do Shabat, o Kabbalah Shabat, a gente já passa para o 8º dia de contagem de Sefirat HaOmer, ok? Para o tempo de Pessa, contagem de Pessa, diferente de contagem de Sefirat HaOmer, ontem foi o 7º dia, e hoje, para aqueles que estão na diáspora, conta-se o 8º dia, né, o 8º dia de Pessa, para os nossos irmãos que estão na diáspora. Ah, vocês não estão na diáspora? Sim. Porém, Adonai falou que os nossos pés estão dentro das portas de Jerusalém. Ele nos ensinou sobre o Salmo 122, e isso nos alegra muito quando o Eterno se lembra de nós e nos ensina dessa forma. E nós já estamos dentro de Jerusalém, dentro dos princípios ali do tempo estabelecido por Jerusalém. Hoje em Jerusalém não se celebra o 8º dia, mas na diáspora, fora de Jerusalém, as comunidades judaicas elas celebram o 8º dia. E nesse momento, nessa hora da tarde, celebra-se o Seudat Mashiach, a refeição festiva ou a festa ao Mashiach. Segundo os nossos pais, essa celebração é uma celebração de antecipação de uma redenção do Mashiach, né? Como na primeira, me faz lembrar as 4 taças de Pessa, né? Que nós já conhecemos, aprendemos muito bem. A primeira taça é a redenção ali de Moshe, e a última taça é a taça do Mashiach. Então, quando os nossos pais celebram esse Seudat Mashiach, ele já celebra com essa taça, porém ela cheia. Nós não, nós celebramos em Pessa, com ela vazia, esperando a ordem do nosso Adon Yeshua HaMashiach, porque ele diz assim que nós poderemos beber no reino do Mashiach. Ele diz assim, ó, não precisa ir lá não, que eu vou ler aqui, porque eu tive que descer ali, dar uma lida na porção, para eu me sintonizar melhor. Aí eu lembrei da Haggadah de Pessa, e lá na Haggadah de Pessa, no página 26, diz assim na página 26, faz uma referência a Mateus, capítulo 26, verso 29, que diz sobre a 4ª taça de vinho. Eu vos digo, não bebereis mais a partir de hoje. Então, nós não celebramos esse momento de Seudat Mashiach, porque nós vamos esperar a data. Ele fala bem assim, olha, eu vos digo que não bebereis mais a partir de hoje deste fruto da videira, até o dia em que beberei um novo vinho convosco no reino de meu Pai. Então nós estamos aguardando nessa expectativa de assentarmos junto com o Messias e ali celebrar esse Seudat com o Messias. Isso é maravilhoso demais para nós. Tem também aqui citando Apocalipse capítulo 19, mas depois nós leremos isso, se der tempo, no final. O 7º dia de Sefirat HaOmer, o termo Sefirat HaOmer significa contagem do Homer, né? O termo Sefirat traz o conceito de contagem de tempo. Então, a raiz desse termo é Zapar, ou Sapar. Ela fala sobre, o Sefirat fala sobre uma contagem de tempo. Você vê que nós estamos contando um tempo até chegar a data para a celebração de Shavuot. Esse tempo, especificamente, são os 49 dias que nós vamos contar entre Pessa e Shavuot. Nós vamos contar 49 dias, nós estamos lá no 7º. 49 dias para nós celebrarmos Shavuot
no 50º dia de Shavuot, né? Então, quando nós chegarmos aos 50 dias, nós estaremos ali celebrando Shavuot. Então, nós estamos numa contagem ou numa linha de tempo. Nós saímos de Pessa, saímos como? Nós saímos e fomos cantar o Halel. Foi assim que nós fizemos? O Messias também fez isso. Ele sai e vai cantar o Halel. Nós também fizemos. Quando nós saímos e fizemos o cantar Halel, nós já entramos num ciclo de contagem, né? No outro dia nós já começamos a contar. Então nós já começamos a caminhar para a celebração de Shavuot. É assim que o Messias ensina para nós. Quando ele diz assim, em Mateus 26, lá no verso 29, que nós iríamos beber novamente um vinho novo com ele, no reino do meu Pai, diz ele. Então, quando ele fala isso, quando ele sai ali para o Halel, ele já vai caminhar para fazer a contagem do homem. Por quê? Por que ele vai fazer essa contagem? Porque ele precisa receber, junto com a comunidade dele, o Sefer Torá, né? A Torá sendo celebrada. Claro que isso não vai ocorrer com ele fisicamente, porque ele vai ali morrer. Mas é essa a intenção. Ele sai para fazer o percurso ali cantando o Halel, para começar essa nova caminhada de contagem. Nós fizemos isso, para a nossa caminhada de contagem até chegar Shavuot. Então, o termo Sefirat significa contagem de tempo. Você pode observar isso lá no livro de Levítico, lá conosco, por favor. Levítico, capítulo 23. Esse é o texto que mais dá ênfase a essa contagem de Sefirat, a contagem de tempo. O Homer significa uma unidade de medida, de cevada. Você ali está muito bem ornamentado, didaticamente ornamentado, para que você venha entender que nós estamos fazendo uma contagem de tempo, é o Sefirat. E a medida, a unidade de medida ali é a cevada. Todos os dias, no Arvit, conta-se e coloca-se ali para nós ficarmos na expectativa de chegar Shavuot. Então, a cevada, ali para nós, a cevada é o tempo, né? Nós estamos contando um tempo. Aqui em Levítico capítulo 23 é o texto que mais bem exemplifica o conceito de Sefirat Haom, de contagem de tempo. Capítulo 23 de Levítico, do verso 15 ao verso 16. Diz assim o texto, na minha versão e na sua versão que está aí. Contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado. Então, quando nós estávamos aqui fazendo Kabbalah Shabbat, nós fizemos a primeira, depois de Pessa, coincidentemente, a primeira contagem do homem. Desde o dia em que trouxeres o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º Shabat, contareis 50 dias. E então apresentareis nova oferta de cereais ao Eterno. Você acaba de celebrar Pessa, uma festa de âmbito familiar, né? Você se reúne com a sua grande família, que foi feito que nós fizemos, e nós estamos caminhando, entramos no caminho para celebrar Shavuot. Shavuot não é uma festa familiar. Shavuot é uma festa de proclamação do nome de Adonai. É uma festa que você e eu vamos anunciar o nome de Hashem, através da celebração da Torá, o anúncio da Torá. Então, essa inicialmente é a base da diferente de uma celebração ao qual você sai de um âmbito familiar, onde você ali com a sua família celebrou Pessa. Agora você sai caminhando porque você precisa anunciar a chegada de Shavuot. É uma festa de celebração diferente. Aqui que diz em outra versão: contai para vós no dia seguinte ao Shabat, do dia em que conduzis o feixe do balanço. 7 Shabatot, eles serão intactos, eles serão completos a contagem. Até o dia seguinte ao 7º Shabat,
contai 50 dias e apresentai uma nova oferta ou oferenda a Adonai. O texto inicial diz, contai para vós. No hebraico é Ushfatem Lahem. Contai para vós mesmo. Vai tratar agora de uma questão que Ulisses, estou pegando aqui o gancho que Ulisses deixa para nós. A questão agora é individual. A festa é celebrada em público, com todo mundo, coletivo, mas a ação de sair de Peça, do ambiente familiar, e começar a proclamar o nome de Adonai, aqui diz assim, agora você vai contar para você. Vai tratar agora de você como indivíduo no relacionamento com Hashem. É diferente, esse caminho agora vai tratar, você sai do ambiente coletivo e você começa a tratar, contar para você mesmo. Os fartem lahem, cuja tradução livre é contagem individual. Para alguns rabis, alguns estudiosos, é contar o seu tempo. Por isso que o Eterno falou para nós, a seu tempo todo fruto será santo, será oferta de louvores a Hashem. A seu tempo todo fruto será santo, será oferta de louvores a Hashem. Que dê sementes, árvores frutíferas, que tenham em seu fruto semente que germinem para a glória de Elohim. Celebrou seus servos naquela terra, semeou, e no mesmo ano 100 vezes recolheu, abençoado pelo poderoso Elohim, eterno Elohim de Israel. Tá bom, Levi, já erramos demais. Esse horário já estamos mais cabaleando. Então, a seu tempo, todo fruto será santo. Ele está falando de uma questão íntima e individual, de uma relação nossa com Hashem. A ordem é coletiva, mas a ação ela é individual. O teu ser agora precisa se ajustar à vontade de Hashem. Vai lá comigo para você ver isso em Êxodo. Primeiro nós vamos na Torá. A Torá ela vai dizer exatamente isso que pela manhã nós começamos a aprender. Êxodo capítulo 30. O ensino de hoje fez aumentar o nosso carnezinho ali de pendência com Adonai. Capítulo 30, verso 12, diz assim, de Êxodo. Chegou lá? Quando fizerem recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os arrolares. É a contagem do tempo, aqui é a contagem do indivíduo. Olha em outra versão, sim. Portarás a cabeça dos Bnei Israel em seus recenseamentos. Cada homem dará o resgate do teu ser a Adonai. A oferta que você agora vai apresentar para Hashem é a oferta do seu ser. Como é que a senhora falou de manhã? Primeiro você precisa resolver suas questões com Adonai, para depois você ir para o caminho, e na contagem do homem, caminhando e anunciando a Torá de Hashem. Então você e eu precisamos, nós estamos no 7º dia. Hoje à noite nós vamos para o 8º dia de contagem do Homer. E eu e você precisamos fazer resgate do meu ser. Eu, do meu ser, e você também. Para que Adonai venha nos contar conosco. O salmista, no Salmo 49, fala praticamente a mesma coisa. Vai lá para você ver. Salmo 49. Diz assim o salmista no Salmo 49. 49? Deixa eu ver um verso aqui.
É o verso 7, mas vamos olhar do 1 ao 7. Ouvi isso todos os povos. Inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo. Ele está falando para o universo. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará a sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temeria eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, dos que confiam nos seus bens e se gloriam da multidão das suas riquezas? Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Elohim o resgate dele. Ainda completo, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Em outra versão, o verso 7 diz: mas um irmão não pode resgatar um homem, nem dar a Elohim o seu resgate, porque é cara, porque eu preciso, Leomar, você, Déia, Aristé, cada um de nós, fazemos o resgate, conforme a Torá nos ensina, do meu ser com Adonai. Resgatar é o quê? Resgatar é a dívida que eu tenho lá com Adonai, para que eu possa ser contado como filho de Abraão. Eu preciso lá com Adonai e resgatar minha dívida. O Ulisses falou bem assim, tem dívida que você talvez nem saiba que você tem, mas você deve. E diz que não sabe. Exatamente, olha, tem dívida que eu não sei. Por isso que Hashem, na sua sabedoria, ele estabelece o que? Um encontro de manhã, um encontro à tarde, um encontro no pôr do sol. Porque você vai ser a oportunidade de você, nesses encontros, ou se fazer conhecer, ou ir lá, encontrar com Adonai, resgatar o que você deve para com ele. Em vez de ser dívida, você terá um crédito. Porque o homem, eu não posso fazer isso pela pastora, pelo Almir, pela Alessia, não posso. Cada um tem um relacionamento individual para com Hashem. O que implica para mim e para você o resgate do ser, essa contagem individual. O resgate do ser vai exigir de mim e de você uma ruptura do tempo. Qual o tempo? O meu e seu. Nós planejamos o nosso tempo e fatiamos o nosso tempo com atividades. Não é assim que a gente faz? A gente se auto-organiza perfeitamente. Com Hashem não é assim. Eu anotei aqui, desconstruir ou fazer o ruir a mente. Eu corri e anotei isso aqui, que o Ulisses falou, me chamou muita atenção. Desconstruir ou fazer ruir a mente, o seu raciocínio perfeito, os planejamentos humanos que a gente faz. Se você passar aqui uma semana na Beit pela manhã, eu não vou perguntar a esses, eu posso perguntar a Rosana, que está aqui e viu isso pessoalmente, Você sabe que você tem que fazer, mas durante o percurso de tempo aqui, Adonai vai fazer ali a vontade dele. Você precisa estar apto a entender e obedecer e se ajustar a essa movimentação. Por isso que o resgate do ser vai exigir de mim e de você essa ruptura de tempo. Eu coloquei aqui um conceito de resgate que diz que assim, é o ato ou efeito de resgatar, mediante pagamento de um valor determinado. Eu coloquei isso aqui de manhã, eu não sabia que o Ulisses ia ensinar sobre isso aqui. A gente não tem essas conversas antecipadas. O conceito de resgate é o ato ou efeito de resgatar, correto? Mediante o pagamento de um valor determinado. Segundo os comentaristas do dicionário, é a quantia que você se paga para a sua libertação, para você ficar livre de uma dívida que você tem com Hashem ou com seu próprio irmão. Então, quando essa ruptura de tempo vai exigir isso de mim e de você, que eu pare e faça toda essa desmanche, faz ruir toda essa minha programação para que o tempo possa ser estabelecido de acordo com Hashem. O tempo em que individualmente, eu e você, nós vendemos, eu vendi a mim mesmo, você vendeu a si mesmo. Quando você se encontra num tempo de miséria, é assim que nós vendemos o nosso tempo. Você encontra num tempo ruim da sua vida, você se vende
a este tempo. É esse tempo aí que precisa ruir. É o tempo de miséria que você se encontra e eu também. E ele precisa ruir, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Vamos ver isso fisicamente. Depois Paulo, ele vai ensinar isso espiritualmente para nós. Vai lá em Levítico capítulo 25. Você conhece essa porção. Eu acho que o Luiz falou dela hoje pela manhã, se eu não me engano. Fala de uma questão monetária. Olha aqui, Levítico 25. Vai falar de um tempo de miséria. Nós cantamos isso aqui há muito tempo, quando nós cantarmos assim: ao empobrecer o teu irmão e as tuas forças desfalecerem, então sustentá-lo-ás. E como estrangeiros e peregrinos, contigo habitarás, contigo habitarás. Tempestades sem nada esperardes, sem lucro diz Elohim. Falai aos nossos inimigos, e o seu galardão será grande. Pois até com os ingratos irmãos o Altíssimo é benigno. Então, quando o homem, seu irmão, encontra-se num tempo de miséria, o texto diz que você tem que abrigá-lo debaixo do mesmo lugar onde você se sente seguro. Era uma só alma, um só coração, é um só sentimento. Fala aí, vocês me ajudam muito. E um só coração. E esse texto, ele foi rejeitado ainda. Exatamente. É uma só alma e um só coração nesse ato de tzedakah que você está fazendo. Quando você abriga e dá cobertura em tempos difíceis, que o outro está em grandes dificuldades. Exatamente. E você faz para ele. Então, esse é um ato de tzedakah. É um ato de... E Adonai vai ter como contagem de tempo que eu me dediquei a tzedakah. Ele vai acabar de falar isso. Semana passada nós tivemos essa situação aqui, na quarta-feira, estávamos eu, o Almir, o Léo Gama, quando um desses se encontra nessa situação de tempo difícil, ele falou bem assim: eu preciso que alguém administre, não foi isso, Almir? Administre a minha vida. Não é administrar não, Almir, isso é um termo mais técnico, não foi? Ele estava clamando por uma ajuda para que ele pudesse se orientar e se organizar, porque o tempo dele estava totalmente... Ele ficou 10 anos fora do tempo. Estava encarcerado durante 10 anos. E ele precisava dessa administração externa, porque o seu ser não tem capacidade. Ainda não. Precisa se recuperar. Vai ter. Então, esse fôlego é a ajuda que ele precisa. Eu preciso respirar, eu preciso desse tempo. Aqui na Torá, em Levítico capítulo 25, ele diz assim, olha, alguns versos, no 25 mesmo ele fala, se o teu irmão, ele fala, se tornar pobre e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu, o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, se eu não tiver aquele que me ajude, mas conseguir o bastante para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e retomará a sua possessão. Está vendo? O tempo todo aqui de Levítico, ele vai tratar dessa questão de resgate, de você pagar ou um penhor vencido, ou uma dívida que você tem, tanto para Hashem, como nós aprendemos pela manhã, ou compra para o outro. Como? Ou para o seu semelhante. Olha o verso 35, diz assim: quando o teu irmão empobrecer, os comentaristas falam que isso é um tempo de miséria que você tem que entender que o outro está passando. É a ausência não só de necessidade básica de comer, mas a ausência de um pensamento ou de uma mente saudável. Não tem. É por isso que se chama o tempo de miséria, porque é a carência tanto do físico quanto do espiritual.
O verso 35, quando teu irmão empobrecer e as tuas forças decaírem, sustentá-lo-ás como um estrangeiro ou peregrino que viva contigo. Olha o 47, o texto todo diz isso, mas não vamos ler tudo. Olha o 47, diz assim: se um estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro, eu vou me entregar devido às minhas ausências de posse, de recurso, eu vou me vender a outro. Ele diz assim, ó: se tornar rico, o teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou o descendente de uma família estrangeira, depois de ter se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um dos seus irmãos o resgatará. Diz assim, ó, no verso 1 do capítulo 25, ele diz assim: a Torá tem domínio sobre o homem todo o tempo em que ele vive. Por isso que aqui, no tempo de miséria, Adonai já estabelece, porque ele administra o tempo do homem, o tempo que o homem vive, para que esse tempo ele possa ser suprido ou por Hashem ou por um outro. O verso 14 diz: o homem carnal, minto, não tem nada disso, já ia ler outra passagem. Então é isso aqui mesmo. Então quando eu me encontrar num tempo de miséria, me vendendo a outro, esse é o tempo onde o valor monetário precisa de ser resgatado. É o tempo de miséria física, onde eu sou carente de um pão, de uma roupa, de uma habitação, Léo, e que eu preciso de um resgate. Pão, às vezes nem é o pão, é a dignidade que precisa ser resgatada. A dignidade precisa ser resgatada. Muito bem. Muito bem. A dignidade, a sua atenção, é o seu tempo que você gasta com o outro. Isso. Essa semana também eu ouvi muito bem, porque a gente precisa buscar com atenção aquilo que fala, para a gente também não andar segundo a vontade deles. Mas um deles falou bem assim: o meu advogado esqueceu de mim ali, né? Está ali, esquecido. Mas teve um outro que depois da celebração de Pêssego, ele falou bem assim: quando o meu advogado falou para mim que há males que vêm para o bem, porque ele não queria aceitar a condição dele inicial, ele falou assim: agora, depois da celebração de Pêssego, ele diz: agora eu entendo, por causa dessa questão do resgate do meu ser. Se não for forjado ou pela força de Hashem, você se mantém nesse tempo de miséria o tempo todo. Se você passar ali naquela praça aqui embaixo, Costa Pereira, você vê aqueles homens ali se entregam a um tempo de miséria. Eles não buscam resgate do ser. Eles não buscam alcançar uma dignidade nem física, nem espiritual, nem emocional. Não tem interesse nenhum deles ali. Então, por mais que você ajude, se você não tiver, primeiro, trazê-lo para perto de si, para você entender o que ele necessita, não adianta. Paulo diz uma coisa interessante para mim e para você a esse respeito. Vai lá em Romanos capítulo 7. É aqui que Paulo vai falar que a Torá tem um domínio sobre a vida do homem, o tempo do homem. Romanos capítulo 7. Interessante que Paulo vai usar esse mesmo termo. Ele fala assim: miserável é a minha condição. Ele está falando de um tempo de miséria, onde era carente de uma unidade ou de uma adesão completa a Hashem. Ali Paulo, olha, Paulo que está falando isso, né? Eu falei Romanos, né? Romanos 7. Olha, o verso 1 diz assim, ó: portanto, agora, não, minto. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a Torá, que a Torá tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então, Adonai tem o controle de mim e de você, esperando o quê? Esperando isso que nós acabamos de falar em Êxodo capítulo 30. O homem dará o resgate do teu ser. Você precisa, e eu também, nos aproximar de Hashem para resgatar o meu e o seu ser, resgatar a minha dívida com Hashem. Então, capítulo 7, por isso que a questão de Sedaká é tão forte, porque muito forte, porque por isso que é um dos pilares ali. Se você tirar o pilar da Tzedaká, a estrutura vai tombar por um lado,
porque precisa, porque é ela que vai dar condição do resgate do meu e do seu ser. Olha o capítulo 7 de Romanos, a partir do verso 7 diz assim: que diremos, pois? É a Torá pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da Torá, pois eu não conheceria a concupiscência se a Torá não dissesse, olha, não cobiçarás. Então, quando a pastora ensina que a exaltação vem de Adonai, não é isso? A exaltação. Fala no microfone. A exaltação vem de Adonai. Isso. E o consumo vem de Adonai. Quando você é extremamente consumista de coisas desnecessárias, você está sobre maldição de Adonai. A pessoa exaltada, ela está sobre maldição de Adonai, diz a Torá. Ela está apta a qualquer momento a ser ceifada por Hashem. Exatamente. Por causa da sua exaltação. É isso aqui que diz Paulo aqui. Se a Torá não dissesse, olha, não cobice, ele não saberia que cobiçar era pecado. Então ele fala assim, ó, mas o pecado, tomando ocasião por mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a Torá estava morto o pecado. O pecado não existia sem a Torá, diz ele. Outrora eu vivia sem Torá, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. Está vendo? O pecado vai se exaltar, vai se aparecer. Reviveu o pecado e eu morri. É o mandamento, e o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. É o caminho que Adonai propõe, o caminho de vida e o caminho de morte. Ele diz assim, olha o verso 11, pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, por ele me matou. Portanto, a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Esse conceito de Torá, em que ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom, é esse o anúncio que eu saio de Pensa e preciso sair anunciando até chegar Shavuot. Porque aqueles que ouvirem o anúncio virão conhecer essa Torá que é santa, cujo mandamento é santo, justo e bom. Eu preciso conhecer. Por que eu preciso conhecer? Porque eu preciso resgatar o meu ser e reviver, como diz Paulo aqui. E reviver, é isso que ele fala, ele quer reviver. Logo, verso 13, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, trazendo verdadeiramente uma morte, tanto física, uma morte prematura, que Ulisses nos ensinou hoje pela manhã. Verso 14, bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Lembra daquela condição de miséria que eu me encontro, e eu me vendo ao meu irmão, e depois eu preciso arranjar um jeito de pagar essa dívida com o meu irmão. Olha aqui o que o pecado faz comigo e com você, quando eu me vendo ao pecado. Mas sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Então, quando eu ajo de forma carnal, eu preciso entender que eu sou vendido ao pecado. Que coisa ruim é essa? Que tempo de miséria é esse que o homem vive, de estar vendido ao pecado? Eu cedo ao pecado. Por isso que o carnezinho chega dessa finurinha aqui e sai dessa grossura. Porque a Torá vai expor o meu pecado. Olha, eu não sabia que cobiçar era pecado. Se a Torá, Paulo fala, se a Torá não dissesse, não cobiçarás. Então, se não houver uma exposição da Torá, todo Shabat se estuda Moisés nas sinagogas. Se não houver esse contínuo ensinamento, vai chegar um momento em que nós não conheceremos a Torá. Conheceremos pensamentos e filosofias humanas, menos Torá.
Ô, Léo, aqui no versículo 13, quando você está ensinando, Paulo diz assim, de modo, logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. É a morte da natureza carnal aqui. Isso. Ele me mata, a minha natureza forte e carnal, então ela tornou-se bem. Porque quando ela mostra o pecado e eu me arrependo dele, eu entendo que é pecado. Por exemplo, quer ver? Quando a Torá, no Levítico, capítulo 26, vai falar que é maldição, capítulo 26, eu acho, versículo 16. Quando a Torá fala que o enlouquecer, o consumo e a exaltação é uma maldição que Adonai traz sobre nós, eu tenho que entender, então, que cientificamente os médicos explicam Alzheimer. Não explicam? Sim, cientificamente eles explicam. Mas eu estou sobre maldição. Sobre maldição. Que eu perdi a direção da minha mente. Exatamente. Eu estou enlouquecido. Enlouquecido. Eu preciso entender isso à luz de Torá. Isso. Para que eu venha me arrepender. Exatamente. Eu lembrei agora do ensinamento do Léo, dentro do carro, indo lá para presídio, ele falou bem assim, pastora, cientificamente, só tem condição de ser tratado fisicamente uma doença mental, que é aquela doença de dupla personalidade, né? Bipolaridade. Ele diz que tem uma enzima, ele falou o nome da enzima, mas eu não lembro. E você tratando esta enzima, você trata a bipolaridade. As outras, até hoje, nenhum dos cientistas conseguiu, olha aí, tá vendo? Conseguiu identificar um tratamento físico para cuidar do seu mental. Não tem. Porque você precisa pegar Levítico, escrever lá e saber que você... Aqui, sim. Você não... Por isso que ela diz aqui, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem. A minha natureza carnal tem que morrer. Isso. E eu deixar... Aqui, é no Levítico 20, já digo aqui agora, 26, versículo 16. Então eu vos farei isto. Olha aqui. Aqui está dizendo, porei sobre vós. O terror é o enlouquecimento. Sim. Você vai ter medo até de uma folha. E vai correr dela. Isso mesmo. Aqui, é a síndrome do pânico. E a febre. A febre. Levítico 26, 16. Levítico, capítulo 26, versículo 16. Isso. Para você não sair correndo, querendo resolver questões que a ciência não explica, segundo aquilo que o Léo falou. Coisas que não explica. Elas são exclusivamente espirituais. Aqui, algumas coisas não se explicam. Que consomem os olhos e esgotam a vida. A morte, o consumo vai te consumir, porque você nunca vai se satisfazer. E se você se exalta, você está debaixo de maldição. Não se satisfaz por causa do restante do versículo aí, Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Insaciável. Isso é maldição. Isso é maldição. Isso é maldição de quem? Do homem? Não. É a Torá que abriu seus olhos e mostrou para você que foi Adonai que vai te amaldiçoar. Perfeito. Por isso que esse período em que nós estamos caminhando para Shavuot, você e eu precisamos correr quanto a isso, porque Sefer HaHom fala de um tempo que eu e você temos, e precisa ter uma qualidade de tempo para chegar até Shavuot. Contarei para vós. Eu não posso fazer aqui pela pastora, ela tem que fazer. Cada um de nós precisamos fazer, e a casa fazer junto. Nós somos a casa, nós estamos debaixo dela. Diz assim, olha, no 14, bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado, a condição de miséria, né? O que faço, ou não entendo, pois o que quero, isso não faço. Romanos 7, verso 15. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço.
E se faço o que não quero, consinto com a Torá, que é boa. É a verdadeira luta ali da carne contra o espírito, tá vendo? Verso 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele ainda está dentro de uma condição ali miserável que ele precisa se livrar. Ele diz assim no verso 18: eu sei que em mim, tá vendo? Esse confessar aqui de Paulo, é isso que nós estamos falando nesse tempo que nós precisamos fazer, de resgatar, tá vendo? Verso 17: de maneira que agora já não sou eu que faço mais o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Isso é verdade. Com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Lembra que nós foram ensinados aqui, ou melhor, foi ensinado lá no presídio, que o pecado, ele é prazeroso. Por isso que é essa dificuldade que Paulo expõe aqui, porque quando você peca, há uma adrenalina em você ali, e há um prazer no pecado, porque pecado é bom para a carne, sustenta e alimenta a minha e a sua carne. Ele diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele consegue, de maneira surpreendente, fazer uma cisão entre a questão física e a questão espiritual, tá vendo? Ele consegue enxergar essa situação que Levítico capítulo 26, verso 16, você e eu não conseguiremos fazer se nós tivermos uma adesão com Mashiach. Ele está falando aqui que ele está conseguindo ver a questão física e a questão espiritual. Levítico capítulo 16, 26, verso 16, não. Ali a sua mente já foi roubada por Adonai. Já foi roubada. Você já está ali numa situação crítica, dependendo de Hashem, somente de Hashem. Ele diz assim, verso 20, ora, o que eu faço, o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É o 22? Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim. O meu ser, ele está falando assim, eu já resgatei o meu ser, e o meu ser ama a Torá, que é boa, santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ele está falando de uma sabedoria que não provém dele, do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Você imagina uma pessoa lúcida, presa num corpo que não pode se movimentar? É aquilo ali. Ele vê a condição do corpo físico prendendo a condição espiritual. É a mesma coisa, você está de cima de uma cama, com uma consciente, cheio das vontades, mas seu corpo não responde. Eu encontrei essa semana com um senhor que morava perto da casa dos meus pais, e depois ele mudou para o centro de Vitória. Isso eu era adolescente, a esposa dele era a coordenadora da escola, e eu ia com eles para a escola todo dia. Aí, encontrei com ele aqui, parei, olhei para aquele, ele parou, olhou para mim, aí eu me identifiquei, porque ele não lembrava, ele está com 90 anos. Né? Eu falei, senhor, eu fui brincar com ele, você está forte, está bem? Ele falou assim, a minha mente está muito bem, mas o meu corpo não corresponde. Aí ele olhou para ele e falou assim, não consigo correr, não consigo andar direito, tenho dor nas costas. Ele começou a falar assim, se isso é bem, ele falou assim, eu falei assim, como é que eu ia falar agora? Ele falou assim, isso é bem, eu estou bem então. Eu falei, porque a mente está sã, mas o corpo já não acompanha a velocidade do raciocínio. Ô, Léo, aqui quando ele fala dessa batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, eu tenho consciência da Torá, eu amo a Torá, mas eu não consigo me movimentar em prol do outro. Nossa. Eu prometo que eu vou fazer, mas eu não consigo fazer. Eu ouço isso continuamente.
Eu vou fazer, mas eu não faço. Eu não cumpro com a minha palavra. Eu não consigo chegar. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Estou preso debaixo do pecado. Por isso que eu não me movimento em direção ao outro. Difícil isso, hein? Eu não isso aí é sério e é sério. Porque se você não se movimenta em favor do outro, você não consegue pagar as suas dívidas. Difícil isso, né? Você imagina, você tem consciência disso, porque o corpo não ajuda, mas você tem a consciência. Mas o pecado está na movimentação dos membros. Em prol da vida do outro. Os membros, então, precisam se movimentar. Ok. Miserável homem que sou, diz Paulo. Aqui, ó. Olha a condição, ele vê esse quadro dele e ele diz, olha, esse é um tempo de miséria do meu ser, ó. Quando eu estou preso nessa condição e não ajo, não concluo. Eu começo e não termino. Eu começo o Shabat e não concluo o Shabat. Eu celebro o primeiro dia de Pensa, mas eu não quero saber do sétimo dia. Eu começo a contar o Sefirat HaOmer, mas eu não compareço em Shavuot. Essa condição, eu não consigo concluir aquilo que iniciei. Ele diz, são os membros que estão presos no pecado. Miserável homem que sou, diz ele. Quem me livrará esses membros, pastora, desta morte? Quem livrará o corpo desta morte? Dou graças a Elohim por Yeshua, ele fala, nosso Adon. De sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne, a lei do pecado. Ela ainda opera nessa condição que ele fala, e de uma condição, de um tempo de miséria, ele fala. Miserável é a minha condição, diz outros versículos. A exigência da morte da natureza carnal. Por isso que ele fala assim, dou graças a Yeshua. Exatamente. Porque Yeshua vai ensinou a Paulo como se deve fazer morrer a minha e a sua natureza carnal. Paulo, conhecedor de Torá, cujo professor era Gamaliel, não é isso? Por isso que você encontra... Ele só vai entender depois que ele passa para a movimentação que ele passa membros, a viver do sopro sagrado. Isso. Aí ele vai entender tudo que Gamaliel falou da letra. Isso. Aí ele vai falar assim, combati o bom combate. Ali Paulo já está em plenitude do seu ser. Exatamente. Combati o bom combate. Eu não sei onde está esse texto. Guardei mas ele Timóteo. Timóteo, né? Ele falando a Timóteo. Maravilha. Por isso que o salmista, no Salmo 90, cita que o tempo de vida do homem é breve e cheio de tormentos. Igual Paulo está aqui. Você precisa olhar os homens da Bíblia. Não precisamos a gente dar exemplo do cotidiano para a gente entender que na nossa vida cotidiana isso acontece. Não é só na Bíblia, acontece. Mas os maiores exemplos que eu preciso ter está contido aqui, ó, na Torá, na Bíblia. Vai lá no Salmo 90 para você ver uma coisa. Salmo 90, segundo os estudiosos, ele foi escrito por Moisés. Um homem mais humilde, não é isso? Mais manso. Diz assim o Salmo 90. Ele diz assim, ó, Eterno, tu tens sido o nosso refúgio. De geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Elohim. Tu reduzes o homem ao pó. Ele vai, está vendo? Começa a entender o texto. Ó. Tu reduzes o homem ao pó. Ele está falando de uma morte física, está vendo? E ele mesmo diz, ó, voltai ao pó, ó filho dos homens. Ele está falando no Elohim que te mata, mas que te faz viver. Ele diz assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Ele está falando de um tempo que para mim pode ser longo, mas para Adonai é isso. Por isso que
nós precisamos fazer a ruptura do nosso tempo e entrar no tempo de Adonai. Nós precisamos desconstruir a nossa mente para ter a mente e a sabedoria que vem do Pai. Olha o verso 5. Tu os arrebata no sono da morte. São como a erva que cresce de madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. Essa é a vida do ser humano. Está vendo? Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Agora vai lá para você ver. Olha o verso 10. Não, vamos completar, né? É pouquinho. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Vai expor o meu pecado. E os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam. Rapidamente nós voamos. Quem conhece o poder de tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Aí ele fala, ó, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a resgatar o nosso ser, nesse tempo estabelecido para nós, entre Pessa e Shavuot. Ele diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Lembra de Paulo? O meu entendimento, é isso aqui, olha, um coração sábio. Segundo os comentaristas, quando o salmista, aqui no caso diz eles que é Moisés, e a gente crê nisso, quando ele fala que alcancemos um coração sábio, ele vai já referir-se ao Mashiach. Olha que interessante isso aqui, porque ele sabe que vai vir um homem com um coração igual ou melhor que o dele, ele fala, né? Vai vir um profeta igual a mim. Ele diz assim, ó, volta-te para nós, ó Eterno, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelo dia em que nos afligiste. Está vendo? Os teus juízos, ó Eterno, são agradáveis. É isso que Ulisses ensinou pela manhã. E pelos anos em que vimos o mal, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do Eterno nosso Elohim, confirma sobre nós a obra de nossas mãos, sim, confirma a obra de nossas mãos. O verso 16 diz, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. O salmista está falando de uma obra concluída. Quando a obra de Adonai é concluída, a glória de Adonai vem e se estabelece. É isso que ele está clamando aqui. Está vendo? É o tempo de vida do homem, que é breve, e aqui é cheia de tormentos. O verso 12, diz assim, ó, inicia-nos em bem contar os nossos dias. Ensina, dá uma iniciação para que nós possamos contar os nossos dias. E faremos vir o coração de sabedoria. Farei vir a sabedoria do Mashiach sobre nós. Um coração que conhece o tempo. É isso que Moisés está clamando aqui. Esse texto aqui vai nos unir em adesão a Adonai. Um coração sábio, um coração de sabedoria, ele vai nos aderir a Hashem. É essa adesão que nós precisamos, nos fazer com Hashem. E também ele está pedindo aqui que Adonai o livre da vaidade. Sim, para ele não gastar os seus dias em vão. Isso. Não gastar os seus dias com excesso de vaidade. Excesso de vaidade. Que vão passar. Ele precisa não perder isso de vista. Não precisa, por isso que ele fala, Eterno, confirma esta obra. Ele precisa não perder. Não me deixe gastar os meus dias com vaidade. Com vaidade. Mas sim vaidade. Com coisas sérias. Coisas fúteis que não levam a nada. O salmista, lá no Salmo 111, eu já estou concluindo por causa do nosso tempo, diz assim, olha, vai lá para você ver no Salmo 111. Ele diz assim, olha, no verso 10 só, ele fala bem assim, olha, o finalzinho do verso, ele diz assim, o temor do Eterno é o princípio de sabedoria. Por isso que ele cria, porque isso que o salmista no Salmo 90, Moisés clama assim, me dê um coração de sabedoria. Ele está falando do temor aqui, ó. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que obedecem os seus preceitos. Ele está falando da Torá e todos os seus
preceitos. O seu louvor permanece para sempre. É o anúncio do Messias. Vai lá você ver comigo agora no profeta Isaías. Anunciar o Messias é o caminho que nós estamos percorrendo para chegar a Shavuot. Anuncia, fala em voz alta, para que todos aqueles venham conhecer quem é esse, ao qual nós conhecemos e reverenciamos. O profeta Isaías, deixa eu ir lá, no capítulo 11, você conhece esse texto, e eu também, diz assim, olha, vai lá comigo, no verso 1, você vai ver que o profeta Isaías anuncia esta adesão ao Mashiach. Ele diz aqui, ó, no final ele vai dizer que há um caminho plano para nós. Olha só, um caminho que o Mashiach preparar, um caminho plano. E diz assim, olha, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Eterno, o Espírito de sabedoria. Esse é o coração sábio que Moisés clama, onde o Espírito de Adonai pousa sobre ele, e de inteligência, que Paulo também clama, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Eterno, conforme o Salmo 111, verso 10. Deleitar-se-á no temor do Eterno, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justa justiça. Olha aqui, ó. Mas julgará com justiça quem? Os pobres. Ele vai trazer justiça, ao Tzedakah fortemente aqui de novo. Julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. E isso, a boca é a Torá. Aqui, ó, é um anúncio, por isso que é o caminho que precisa ser percorrido. Eu coloquei uns outros textos aqui sobre a questão do caminho a ser percorrido, mas não tem importância não, semana que vem a gente continua. Fala assim, ó, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da tua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, ele fala. O bezerro com o filho, não haverá conflitos aqui, está vendo? O bezerro e o filho do leão e o animal selvado viverão juntos, a vaca e a ursa. Agora vai lá, no verso 10. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Quem é esse? É isso que nós precisamos anunciar durante esse caminho, esse percurso que nós estamos seguindo a Shavuot, para que todos aqueles venham conhecer que Torá é essa, ao qual fala de um Adon, que diz que naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, possa por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia o Eterno tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez, ao resgate, outra vez o restante do seu povo, que restarem da Síria, do Egito, de Pátrios da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Emate, das ilhas do mar, das nações. Levantarão um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E o disperso de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Desfar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá mais a Efraim. Haverá um caminho plano, diz o Eterno. Está vendo? Olha no verso 16, o final do capítulo 11. Haverá o caminho plano para o restante do meu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Ele vai fazer uma movimentação igualzinha ao êxodo do Egito, mas haverá um caminho plano, um caminho reto. O caminho de Pessa para Shavuot tem que ser este caminho, um caminho plano, um caminho de retidão e reto. O termo
para caminho aqui é orar. Caminho, vereda, o termo é usado em sentido figurado e vai descrever o caminho da vida ou da morte. Você, no resgate do seu ser, você precisa definir isso. Que caminho que você quer exercer? O caminho da vida ou o caminho da morte? A Torá, em Deuteronômio capítulo 30, ele diz, ele coloca diante dos seus ouvintes de Moisés ali, ele coloca essa questão muito bem, mas ele fala assim: sugiro que você escolhe a vida. Coloco entre ti a vida e a morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Você, no resgate do teu ser, você precisa escolher. É você, é individual. Eu não posso escolher pela pastora, pelo Ulisses, pelo Benjamin, o antes, não posso. É você que precisa ordenar a sua vida no caminho ao qual propõe Adonai, o caminho de vida e de morte. No capítulo 33 de Ezequiel, não precisa ir lá não, que eu estou concluindo. No verso 15, na parte B do verso 15, nós lemos esta manhã, o Ulisses leu todo esse capítulo com detalhes conosco. Aí no verso 15, sugere andar no estatuto da vida. Então já foi nos anunciado pela manhã. Sugere ali, o autor diz assim: sugiro que ande nos estatutos da vida. São as ordenanças para nós que vamos caminhando para Shavuot, contando os nossos dias conforme Moisés aqui no Salmo 90 conta. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar o conhecimento do Mashiach, conforme Paulo ali em Romanos 7 clama: dou graças ao Mashiach, ele fala. Dou graça ao nosso Adon, Yeshua HaMashiach. Amém.